Bem-vindos à CISAV TV. Hoje vamos abordar o tema Identidade de Género com a doutora Arlete Fernandes, diretora pedagógica da Escola Profissional CISAV, Carlos Oliveira, psicólogo do Projeto Bússola, e a doutora Adriana Lages, médica endocrinologista do Hospital de Braga. Comecemos então. Bom dia a todos. Bom dia. Comecemos então pelo Carlos e obrigada por todos terem aceito esta entrevista. Comecemos pela pergunta, eu digo, mais básica, entre aspas, que é: qual a diferença entre o sexo biológico e género, e o que é identidade de género? Olá a todas as pessoas. Só um bocadinho a dizer que acho que é extremamente importante estarmos aqui com esta discussão e agradecer esta oportunidade, porque acho que é bastante importante, por um lado, para desmontar aqui algumas questões que ainda podem ser algumas dúvidas para algumas pessoas, e por outro lado também porque estamos a assinalar perto aqui de uma data importante, no dia 17 de maio, que é o dia da luta contra a homofobia, a transfobia e bifobia. Portanto, agradecer e fazer só este parênteses pelo facto de estarmos a falar sobre estes temas. Portanto, aqui a questão do sexo biológico e identidade de género é uma questão bastante pertinente e acho que faz sentido no início para falarmos depois do que vem a seguir. O sexo biológico, da forma como nós entendemos, é algo relacionado ainda, para o senso comum, mas também não só, com o órgão reprodutor que é visível. Não é? Quando há uma criança que é concebida e a pessoa faz uma ecografia, há todo um conjunto de expectativas relacionadas com aquela criança. Se vai ser menino, se vai ser menina, certo? E antes da criança nascer, já temos aqui uma designação de sexo, ainda a criança não nasceu. A criança nasce, confirma-se ou não, não é? Que de facto há um órgão que define se é menino, neste caso pênis e testículos, ou menina, no caso com vulva. Claro que esta concepção de sexo biológico não pode ser apenas baseada num órgão reprodutor que é visível. Há outras formas de caracterizarmos aqui o sexo biológico que estão relacionadas com um sistema reprodutor interno, que estão relacionadas também com cromossomos, neste caso XX ou XY, e também com níveis de hormonas, temos aqui uma especialista que pode também aqui acrescentar, se entender, relacionadas com testosterona e estrogênio. Portanto, isto é assim uma concepção que nós também vamos aprendendo ao longo do nosso percurso escolar, Sem dúvida. nos manuais de ciências, que é um corpo masculino ou feminino. E biologia, claro. O sexo biológico tem esta concepção, mas pode ter uma diversidade de configurações, acho que posso dizer assim, que permite nós questionarmos esta dualidade de ser masculino ou feminino. E quando falamos em diversidade, podemos ir e avançar para o que é que significa a sigla LGBTQI+. Okay. Só para concluir aqui, porque estava a falar de sexo biológico e a questão da identidade de género, não é? Depois há a questão do género, que é algo que é construído, algo que nós vamos aprendendo, que está relacionado com cultura, está relacionado com a sociedade, não é? Porque o género, como nós o concebemos em Portugal, pode ser completamente diferente do que é concebido noutro país, certo? E continuamos aqui ainda muito nesta base do género feminino e género masculino. Porquê é que nós precisamos do género? O género é uma forma de nós também humanizarmos aquela criança que nasce. Nós precisamos de atribuir àquela criança um pronome. Se é um ela, se é um ele. Se nós não atribuímos este pronome, não vamos conseguir designar. E nós continuamos ainda com estas duas caixas, do ela e do ele. Mas há outras possibilidades dentro desta questão de género que nos pode permitir designar aquela criança. E a questão da identidade de género que nós temos que colocar é esta. Quem é que sabe verdadeiramente o género? É a criança? Ou somos nós que sabemos a identidade de género daquela criança? Nós estamos a impor aqui o ele e o ela. O que é certo é que nós vamos crescendo e vamos desenvolvendo esta nossa identidade que surge ali por volta dos 3, 4 anos. E a determinada altura, nós vamos percebendo que é algo muito pessoal, é algo meu, eu é que sei a minha identidade de género, na minha relação com o mundo e com as outras pessoas, se eu me situo mais próximo de um ele, de masculino, ou de feminino, ou se eventualmente nenhum nem outro me fazem sentido. E aqui é que está esta questão da identidade de género. Portanto, tem todo um conjunto de possibilidades que existem entre o ele e o ela. Se nós quisermos colocar isto nestes dois polos binários, nós estamos habituados a fazer isto, onde é que eu estou? Isto é a questão da identidade de género, que pode estar congruente com o nosso sexo biológico, okay? E nós dizemos que somos todos cisgênero, isto para distinguir pessoas. Depois, a identidade de género não coincide com o sexo que nos foi atribuído à nascença.
e estamos a falar de pessoas trans. Falaste num ponto que eu gostaria até de abordar, que é a questão varia de país para país, o género varia de país para país. Consegues fazer uma comparação, por exemplo, Portugal com outros países da União Europeia, por exemplo? O que é que acontece? Ok, sim, porque o género é algo construído socialmente, não? Ou seja, o que é que isto significa? Significa que, por exemplo, ser feminino ou ser mulher em Portugal pode ser completamente diferente de um outro país. Se calhar na União Europeia, se calhar no entanto, porque nós temos influências não é muito perto aqui desta questão ocidental, mas se olharmos, por exemplo, aqui de uma forma muito mais drástica, mais diferente para países, por exemplo, como o Azerbaijão, o Afeganistão, por exemplo, a concepção do que é ser feminino é completamente do que é aqui em Portugal. Não é? Em Portugal, quando nós comparamos com estes países, vemos que as mulheres ou o feminino têm uma forma de estar completamente diferente no Afeganistão. No Afeganistão temos, por exemplo, uma série de limitações ao que é ser mulher e ser feminino. Até pela própria forma como exigem que as mulheres se vão expressando o seu género, em termos de vestuário, por exemplo, em termos de comportamento e da forma como silenciaram as vozes delas na sociedade. Portanto, isto é importante para a nossa concepção de género. Enquadrar social e culturalmente o que é ser feminino e o que é ser masculino. É nessa situação. Passemos então para o significado da sigla. Queres nos explicar? Sim, muito resumidamente. Né? Estás a perguntar da questão LGBTQIA+, Exatamente. não é? Portanto, dizer o que significa cada uma das letras. O L, estamos a falar de pessoas lésbicas. Portanto, assim, muito resumidamente, para as pessoas que percebem que é uma mulher lésbica, é uma mulher que sente atração por pessoas do mesmo género. G, gay, portanto, são homens que sentem atração afetiva ou sexual por pessoas do mesmo género. O B, estamos a falar de pessoas bissexuais, portanto, são pessoas que sentem atração afetiva e romântica por pessoas, neste caso não é por pessoas, estamos a falar de mais do que um género. O T, estamos a falar de pessoas trans. O Q, de pessoas queer. I, pessoas intersexo. A, pessoas assexuais. E o mais diz respeito a todas as outras possibilidades que não estão aqui nesta sigla LGBTQIA+, porque há muito mais possibilidades, portanto, nós podemos aqui continuar a estender a sigla. Muito bem. Acho que já introduzimos o tema. Acho que foi importantíssimo dar esta base para darmos continuidade à conversa. Passo aqui para a doutora Arlete, diretora pedagógica da Escola Profissional CISAV. O tema identidade de género, consideras que é abordado nas escolas? Sim, bom dia. Bom dia. Na CISAV, sim. Nós temos tido bastantes ações de sensibilização, nós temos tido vários convidados, várias palestras, nomeadamente o Dr. Carlos, que vem expressar a sua opinião e os seus dados acerca desse tema. Nós temos um serviço de psicologia que também a CISAV tem disponível caso seja necessário. Disciplinas de cidadania, sim, considero que a CISAV trabalha bem esse tema. É importante ainda formar mais e informar os docentes e não docentes desta temática? Ainda falta muita coisa ou não? É preciso sempre formar. Nós estamos constantemente a evoluir, tanto nesse tema como noutros temas, e a falta de informação leva à discriminação e ao preconceito. Como tal, é sempre necessário haver constantemente ações de sensibilização, campanhas, sessões de esclarecimento e, como tal, tanto para docentes como não docentes, é extremamente importante haver esse acompanhamento ano após ano. Ano após ano, claro. Doutora Adriana Lages, muito obrigada por estar aqui presente e por ter disponibilidade de parte do seu tempo para esta entrevista. Algo que falávamos em off, que é realmente algo pouco abordado e que as pessoas ainda estão um bocadinho reticentes. A partir de que idade, então, um jovem pode proceder à alteração do sexo? Bom dia. Bom Antes dia. de mais, para mim é um gosto enorme. Queria agradecer o convite e para mim estar aqui balizada por alguém da saúde mental e da área da pedagogia é, de facto, acho eu, a combinação perfeita para a discussão que se segue. Como médica endocrinologista, para mim é importante que se fale de todo o processo
de acompanhamento das pessoas trans como uma forma contínua que vá de encontro às expectativas e às necessidades da pessoa. Portanto, todo o processo, desde a terapêutica hormonal da afirmação de género à terapêutica cirúrgica, deve acompanhar, de facto, as necessidades daquela pessoa mais do que o que o médico considera ou os familiares consideram e, portanto, em termos de processo, eu gostaria de vincar que é um processo, de facto, complexo, que há que ter a confirmação e a persistência desta condição num acompanhamento pluridisciplinar, em que a saúde mental, a psicologia e a psiquiatria são de facto muito relevantes. E em relação ao processo em si, que é a questão que me colocou, processo de alteração. As avaliações são sempre individualizadas, sobretudo no que diz respeito a algumas idades, como a infância e a adolescência, que são períodos muito particulares em que nós, de facto, temos que garantir que a avaliação é feita da forma correta, para que depois se possa propor, desde o bloqueio pubertário até ao início da terapêutica hormonal da afirmação de género e depois, por fim, se for desejo da pessoa, a terapêutica de reatribuição sexual. Portanto, todos esses passos são passos que são bem ponderados, que são feitos e tomados de forma individual, sendo que numa fase inicial até à maioridade podemos de facto fazer as terapêuticas que são reversíveis, digamos assim, e depois a partir da maioridade sim propor, se for vontade da pessoa e se houver critérios, a terapêutica definitiva do ponto de vista cirúrgico. Quando falamos aqui em várias valências da área de medicina, para que seja possível também avaliar digamos, da melhor forma possível a pessoa que passa por isto, que características que considera fundamentais ter estes profissionais de saúde que lidam com todos estes processos? Primeiro, acho que as competências não médicas são fundamentais. Portanto, a capacidade de comunicação, a empatia, o colocarmos no lugar do outro, e muitas vezes estas pessoas passaram por um processo muito penoso até chegarem até nós. A acessibilidade aos cuidados de saúde é muito reduzida face às necessidades destas pessoas e, de facto, quando nos chegam ao consultório pessoas trans, habitualmente passam por uma série de lutas internas e muitas vezes nunca falaram muito com alguém sobre isto. Portanto, eu acho que um profissional de saúde, para além dessas competências não médicas, tem que ter as competências, obviamente, médicas, onde se inclui o interesse pela área e também uma formação específica até de capacidade de comunicação em consulta com uma pessoa trans. Portanto, eu acho que são valências muito dispares, mas que são necessárias para que o acompanhamento seja um acompanhamento que se baliza em segurança e nas melhores práticas para as pessoas trans. São áreas médicas também muito nicho, não é? E que a investigação ainda continua a ser muito parca. Portanto, temos muito pouca ciência na área da medicina transgênero e precisamos de ciência para dar alguma robustez também ao tema e para tratarmos o melhor possível, ou reatribuirmos do ponto de vista hormonal, no meu caso, da forma mais correta e que sirva da forma mais correta e mais segura à pessoa. Falou em processo penoso, doutora Adriana, o que é que quer dizer com esse processo penoso? Eu acho que se calhar o Carlos consegue ajudar-me até melhor nisso, mas habitualmente as pessoas chegam tardiamente à consulta médica, não é? Ou porque não falaram com ninguém sobre isso, ou porque viveram um período em que estavam a tentar se encontrar também na sua diversidade, passaram por um período de formação, por exemplo, em termos educativos, em que já às vezes há algumas experiências que são menos positivas também no contexto escolar, portanto há de facto aqui um enquadramento que muitas vezes leva a que a pessoa chegue mais tarde ao nosso encontro e que se afaste até dos cuidados médicos, até no seu médico de família, que eu considero que é aí que deve começar tudo. Portanto, os cuidados de saúde primários têm aqui um papel fundamental e também fazer um pouco a nossa meia-culpa, que é em termos de formação médica também são temas que não são muito abordados durante a nossa formação pré e pós-graduada, portanto acabam por ser temas
que vivem sempre um bocadinho longe de nós e que depois quem tem determinado interesse acaba por tentar potenciar e tentar colmatar durante a sua atividade clínica, mas não há dúvida que são muitas vezes, não sempre, mas em alguns casos, um acesso tardio ao nosso encontro e daí advém obviamente algum sofrimento associado. Carlos, então pegando um bocadinho no que a doutora Adriana estava aqui a referir e indo diretamente agora para o Serviço Nacional de Saúde, como é que achas que se sentem as pessoas que procuram ajuda junto do CNS e que tipo de apoios encontram? Depois, pegando então, aproveitando esta pergunta, para pegar no apoio do CNS e quase uma âncora nas escolas, se existe esta união entre os dois pontos. Okay. Eu acho que, responder a isso, acho que é importante fazer aqui um pequeno enquadramento de como Portugal tem vindo a encarar estas questões LGBT, estas questões de identidade de género, de orientação sexual, porque, de facto, temos vindo a assistir a uma evolução bastante positiva em termos legais. Portugal, felizmente, tem um enquadramento legal que, comparativamente com outros países do mundo, permite-nos dizer que temos um enquadramento legal bastante positivo e tem vindo a progredir. Só para também percebermos um pouco como é que estas coisas evoluíram, em 2021 o Parlamento Europeu aprovou uma moção que deixou a União Europeia afirmar-se num espaço de liberdade para pessoas LGBT. Isto muito em resposta a uma série de políticas opressoras em alguns países e ao aumento do discurso de ódio contra pessoas LGBTQIA+. Em Portugal, a evolução também seguiu esses passos positivos, nomeadamente, se nós formos ver, começou com o casamento entre pessoas do mesmo género, não é? Com a adoção também de casais do mesmo género. Chegamos a 2018 com a aprovação da Lei da Autodeterminação de Género, isso foi um marco muito importante, e dessa lei derivaram algumas orientações que permitiram chegar hoje a estarmos aqui a falar sobre estes temas. Quando falaste da questão do Serviço Nacional de Saúde, derivou dessa lei uma estratégia em 2019, uma estratégia da Direção-Geral de Saúde para pessoas trans e para pessoas intersexo, em 2019, que deixou muito claro quais são os pressupostos e também os canais, não é? do percurso que uma pessoa, quando chega aos cuidados de saúde primários, deve seguir até chegar, eventualmente, a uma unidade especializada. Portanto, leis, instrumentos, orientações existem em Portugal. A própria Ordem dos Psicólogos Portugueses tem diretrizes muito claras que podem ser generalizadas, não é só para a consulta psicológica, não é? Tem orientações muito específicas sobre como deve ser uma consulta psicológica para pessoas LGBTQIA+, mas que podem ser generalizadas a outros profissionais de saúde, porque tem muito a ver com aquilo que a Adriana dizia. Como criar um contexto de gabinete onde a pessoa se sinta segura, como é que nós devemos comunicar com a pessoa, sem criar aqui alguma discriminação que possa estar Mas, aqui. Carlos, significa que o CNS já se encontra preparado para essa primeira abordagem? Tendo em conta as leis que saíram e toda a abordagem sociocultural desde há uns anos para cá? Do conhecimento que tenho, não só de pessoas que chegam até mim, mas também do que nós vamos lendo dos estudos que têm sido muito recentemente sobre a abordagem do Sistema Nacional de Saúde, é que não. Não. Por um lado, como a Diana disse, pela falta, eventualmente, de formação académica nestas áreas, mas por outro, por todo um conjunto de barreiras que o próprio sistema coloca no acesso a determinados exames, a determinadas consultas, mas o que é mais complicado são relatos de discriminação que as pessoas enfrentam com determinados ou determinadas profissionais, sejam logo à partida numa simples ficha de entrada no pessoal administrativo, seja depois no âmbito do acompanhamento mesmo em consulta médica. E isso é um entrave muito grande. O entrave acontece quando a pessoa, de facto, necessita de se dirigir ao local de saúde, ao hospital ou centro de saúde, mas também pela própria pessoa que, antes de ir, acontece, porque isto depois passa, estas mensagens passam, não é? Que há estes entraves e discursos de grande homofobia, transfobia, a pessoa por si só adia o ir a um profissional de saúde com receio que possa confrontar-se com estas situações. Portanto, existem instrumentos, saem todos os anos, Standards of Care, por exemplo, tem orientações muito precisas sobre como tratar estas questões. Se as pessoas o fazem, como eu disse, do discurso que me chega, dos estudos que têm saído, é que não. É que não. Ainda há muita discriminação no Sistema Nacional de Saúde. Mas, deixa-me só, porque também há
porque eu não quero que isto fique aqui com uma mensagem extremamente pesada e negativa. Não é? Também há esperança e há profissionais que são extremamente capazes, positivos, que conseguem construir relações empáticas e de segurança e que fazem toda a diferença. Portanto, existem profissionais que o fazem na área da sexologia, na área da endocrinologia. Não é por acaso está aqui a Adriana também, não é? Claro, Como exemplo, exatamente, como um exemplo. porque existem. Não é? Portanto, não é só o que é mau. Existe o mau, mas também existe o positivo. Mas ainda há um longo percurso pela Não frente. temos de deixar uma imagem, como estavas a dizer, negativa, porque é tudo um processo e nem sempre as pessoas estão preparadas a nível de informação e a nível de formação, tal e qual como foi referido aqui, para encarar este tipo de situações. Mas passando então aqui para a parte pedagógica. Tendo em conta aqui o que mencionou o Carlos, a falta de preparação e de abordagem, não só da parte administrativa, começando pela parte administrativa, no Serviço Nacional de Saúde, que papel têm as escolas no bem-estar dos elementos da comunidade que sente esta necessidade de mudança e, enfim, de ser acarinhado pela sociedade e não discriminado? Okay. Tal como falamos há bocado, pronto, através de campanhas de sensibilização, através destas palestras, as pessoas têm vindo a ser sensibilizadas para este tema, de forma a termos aqui uma comunidade escolar mais inclusiva. E conforme a Adriana falou há bocado, uma parte extremamente importante, nós temos aqui profissionais que realmente sabem transmitir o respeito e a parte da empatia, que é extremamente importante. Nós temos tido bastante sucesso na não discriminação, tanto através do pessoal, da comunidade, do pessoal não docente como docente. Ou seja, creio que já parte das pessoas também este respeito e tentarmos que todos os nossos alunos, independentemente das características pessoais de cada um, sejam bem-vindos e estejam bastante bem incluídos aqui na nossa comunidade escolar. Muito bem, e voltando então ao Carlos e pegando nesta palavra empatia que a doutora Arlete falou, a nível emocional, o Serviço Nacional de Saúde há empatia, a nível de... Já falamos que talvez não, devido à sua formação, mas a nível de saúde mental, há capacidade para acompanhar este processo? Acho que é de conhecimento geral que o Sistema Nacional de Saúde, em termos de saúde mental, tem uma escassez de recursos humanos que é transversal ao país todo, não é? Desde os cuidados de saúde primários, desde a nível hospitalar. São poucas as pessoas profissionais disponíveis, não é? Para fazer um acompanhamento tão próximo das pessoas. Portanto, isto é generalizado, não estou a inventar nada, não é? Exatamente. Não é só para estes casos, mas para outros. Sim, peço desculpa. exatamente. São, às vezes, procedimentos que se arrastam durante anos e são poucos profissionais que são contratados. Portanto, podemos ter pessoas que são bons profissionais, como podemos não ter, ou pessoas que estão sobrecarregadas em trabalho. Portanto, isso acho que a questão não se prende. Não se prende só na identidade de género, mas prende-se noutras valências da questão mental, começando pela falta de profissionais de psicologia no Serviço Nacional de Saúde. Sim. A questão aqui importante é se a pessoa também chega a esses profissionais ou a essas profissionais é que tenham, de facto, que se informem sobre como estar, sobre como promover estas práticas inclusivas. Acho que isso é o mínimo que as pessoas têm que fazer para a pessoa se sentir bem. Não é? Como é que se cria essa empatia? A empatia, falamos muito em empatia, mas criar uma relação empática não se cria de um dia para a noite. Também se aprende a relação empática, Carlos? Exatamente, sim. É preciso treino, é preciso saber estar, é preciso saber construir uma relação de empatia. Não é? A empatia não se constrói numa consulta nem em duas e é preciso perceber que quem está do outro lado provavelmente já chegou até nós com muitas portas fechadas, com muita história de discriminação e tal vitimação. Processo penoso que falávamos, não é? Portanto, é natural que a pessoa chegue com resistências e é preciso ter essa sensibilidade. Há bocadinho, não sei se posso, não concluir. Força. Pediste-me para fazer aquela ligação também com a escola e a pergunta ficou, eu não cheguei a responder. O que é importante, eu tenho ido a várias escolas, não só aqui na zona de Guimarães, como noutros sítios, públicas e profissionais. O que eu acho que é importante é, vou reforçar aqui o exemplo da CISAB, é permitir que nós, profissionais, seja da psicologia, seja da medicina, cheguemos às escolas e falemos sobre isto. Não só com estudantes, sim, mas também com profissionais, porque são questões que a falar e a discutir é que as pessoas também vão percebendo que as pessoas LGBT não são criaturas muito exóticas
que chegam aqui e que parece que parou tudo. Não, são pessoas, ponto. Exato. São pessoas que precisam que pessoas que não sendo LGBT sejam pessoas aliadas e que ajudem a passar esta mensagem que os direitos LGBT são direitos humanos, estamos a falar de pessoas. E o discurso que às vezes me chega é que parece que estamos a falar de algo que é muito transcendente quando se trata simplesmente de defender direitos de pessoas e que as pessoas sejam felizes, que as pessoas percebam que respeitar a individualidade daquela pessoa está, porventura, a salvar uma vida. Nós estamos a falar de salvar vidas. Ninguém percebe o impacto que tem uma rejeição. Nós podemos ter aqui jovens numa escola que vêm de famílias onde são rejeitados e são rejeitadas todos os dias. Estamos a falar de pessoas que passam por processos, às vezes de homofobia internalizada, provocados por uma série de situações culturais, religiosas, o que seja, e que vivem em segredo durante anos. Que não têm a quem contar. E às vezes uma estratégia que eu digo pode ser muito simples. Usar isto. Eu ando numa escola com isto. Sou professor, sou psicólogo numa escola. Se uma pessoa gay, lésbica, trans, precisa falar com alguém, vai andar hipervigilante à procura. Quem é que eu posso contar? Quem é que eu posso falar? Mas vou ter medo. Porque eu não sei se aquela pessoa me vai fechar a porta outra vez. E se eu vejo isto, se aquela pessoa, não sendo LGBT, pode não ser, nós não temos uma legenda na testa que nos diga se somos ou se não somos, mas pelo menos eu sei que é uma pessoa que é aliada e eu posso falar em segurança. Isto é uma mensagem que eu estou a passar, que pode ser perfeitamente feita por qualquer pessoa. E isto é importante, que as crianças passam muito tempo nas escolas. E passa-se muita coisa nas escolas que passa ao lado de professores, professoras, de funcionários, porque passam ao lado. E sabemos que há certos locais nas escolas que são extremamente homofóbicos e extremamente transfóbicos. Balneários, casas de banho. Há relatos terríveis de crianças de 12, 13 anos que querem ir a uma determinada casa de banho. Não podem ir, porque tem lá rapazes, sai daqui, tu és menina, não te queremos aqui. Isto acontece todos os dias. Eu conheço crianças de 12, 13 anos que são capazes de entrar numa escola às 8 da manhã, saem às 6 da tarde, não vão à casa de banho o dia todo. Isto é grave. Devido também a esta questão do preconceito. Exatamente. Portanto, acho que é muito importante a questão das escolas, da educação. Estamos a falar muito agora, já foi a discussão no Parlamento, outra vez o despacho, para sair com algumas orientações para as escolas, porque, de facto, as escolas, para dizer, são os locais onde as nossas crianças e jovens passam a maior parte do tempo. E é lá que sabem sentir bem. Não é sentirem-se discriminados ou rejeitados. A rejeição é terrível. E tudo começa nas escolas, depois passa para a sociedade no geral. E eu queria fazer esta pergunta, eu lanço para os três. Vocês consideram que a sociedade portuguesa está adaptada a esta realidade? Acho que não, de acordo com o Carlos, o que acabaste de dizer, mas, na vossa opinião, há uma readaptação, digamos assim, para estas questões na sociedade? Ou seja, eu também gostaria de pegar na experiência da doutora Adriana, que passou por Coimbra e agora em Braga, que há aqui uma diferença, digamos, geográfica, culturalmente falando, não só ao nível do espaço em si, do hospital para o hospital, que são coisas diferentes, mas também ao nível, penso eu, do pensamento sobre esta temática. Ou seja, a forma como abordam tudo isto. Podemos começar, então, por esta realidade, então, social. Sim, eu acho que é um excelente ponto de vista. Do meu ponto de vista formativo, o facto de eu ter feito no internato médico no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, acredito que me dotou de algumas competências particulares, porque, de facto, Coimbra tem o Centro Nacional, que é designado por URGOS, portanto, uma unidade de reconstrução genital-urinária e sexual que, em termos da SNS, é de facto a unidade de referência nacional, e acresceu isto o facto de ter médicos especialistas vocacionados para esta área, que são referências nacionais, e, portanto, naturalmente isso foi uma vantagem, e aliado a isso procurei durante o meu internato ir para fora, precisamente para adquirir competências também particulares de forma adicional. Portanto, forma a nível internacional? Sim. Portanto, acho que isso me permitiu ter uma visão mais aberta sobre até das adaptações culturais que existem noutros países, e modificou-me certamente também em termos de dimensões com as quais eu vejo este tema. Mas em termos sociais, como Coimbra serve o território praticamente nacional, portanto, nós tínhamos de facto pessoas trans
e temos que continuar a colaborar de outro ponto de vista, mas o serviço continua a ser um serviço de referência que faz uma cobertura nacional, portanto acabamos por ter uma percepção que, um bocadinho na linha que o Carlos estava a dizer, não temos que segmentar as pessoas trans, nem tipificá-las com determinada característica. Exato. Nós vemos uma grande diversidade do ponto de vista social, até educacional, pessoas com um nível educativo mais elevado, pessoas com um nível educativo mais baixo, pessoas que têm acesso, por exemplo, à internet e outras informações, e pessoas que não têm o mínimo acesso e continuam a se sentir diferentes. Portanto, desmistificar também aquela ideia de contágio quase, que só se começa a ver mais pedidos de consulta de pessoas trans porque se fala mais do assunto. Não, sempre existiu. A diferença é que as pessoas sentem vontade e sentem a necessidade de nos procurar de forma mais aberta porque algo está a mudar, e acho que o que estamos aqui a fazer hoje vai precisamente adicionar aqui a este tópico. Mas há diferenças regionais, naturalmente, há diferenças de acesso a determinados cuidados de saúde, porque os hospitais, dentro das suas características, também não têm todas as valências. Exato. E, portanto, em alguns hospitais pode não haver todas as valências necessárias, mas é importante também que se diga que nós podemos trabalhar em equipa de forma informal, como fazemos atualmente, e tentar colmatar essas dificuldades. Portanto, é um bocadinho um trabalho que se faz quase no backstage, mas que é possível. E o nosso objetivo, acho eu, de todos, é minorar ao máximo a dificuldade que as pessoas sentem a chegar até nós, sendo que muitas vezes não trabalhamos em condições ideais. O Sistema Nacional de Saúde tem várias fragilidades. Felizmente, a área da endocrinologia tem feito um esforço para acrescentar pessoas especializadas em endocrinologia em outros centros, que não só Coimbra, Lisboa e Porto, que tradicionalmente eram os pontos onde havia consulta de endocrinologia que servia pessoas trans. E, portanto, há vários colegas que têm-se diferenciado nessa área, assim como do ponto de vista também formativo. Temos agora a primeira reunião do Grupo de Estudos de Medicina Transgênero da Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, precisamente para alinhar conhecimentos, para tentar que os cuidados sejam feitos de forma integrada, o mais homogéneo possível em termos nacionais, mas há regionalidades, não é? Que são a verdade, mas que nós tentamos que sejam, obviamente, uniformizadas também. Uniformizadas e menoradas. Doutora Arlete, na tua experiência, Arlete, da tua experiência, a sociedade portuguesa está adaptada? Assim, pegando no que a doutora Adriana acabou de referir, como pessoa e como também pedagogicamente falando, não é? Eu acho que já existe uma maior abertura, pela minha experiência, não sei se estou correta ou não. Em termos escolares, sem dúvida. O facto também de haver agora disciplinas de cidadania que abordam bastante este tema, também creio que ajudam a diminuir o preconceito, porque a falta de informação também e de formação leva à discriminação e a preconceito. O facto de haver já equipas dentro das escolas, apoiados pelos psicólogos, por outras pessoas, pelos diretores de turma, que são aqui uma parte extremamente importante, porque os diretores de turma percebem-se de muitas situações que não estão tão bem ou que poderão não estar tão bem, e já tomamos e já podemos aí tomar determinado tipo de atitudes. Decisões e atitudes, claro. Exato, e isso é extremamente positivo. Eu acho que existe, e vai-se está-se a construir, não é? Sim. Devagar, talvez, porque somos uma sociedade ainda muito tradicional, mas creio que estamos num bom caminho. Carlos, eu gostaria talvez de desafiar a sociedade portuguesa relativamente a esta realidade. Qual é o primeiro passo a ser feito para existir uma maior adaptação? Isso é uma pergunta daquelas de exame que uma pessoa fica 2 horas à volta dela, não é? Mas, posso dar aqui algumas dicas. Eu acho que é importante nós percebermos que temos um quadro legal que evoluiu bastante, porque isso dá uma segurança. Legal, ok. Dá uma segurança porque permite-nos ter um instrumento legal que protege as pessoas LGBT nas várias áreas. Isso é importante. Outro passo importante que aconteceu em Portugal
comparativamente a outros países ainda estávamos um pouco atrás, tinha a ver com as ditas práticas de conversão, em que profissionais de medicina, psicologia, pessoas da área da religião vendiam a cura para a homossexualidade, para pessoas trans, e de facto pessoas eram submetidas a práticas bastante nefastas para elas. E foi a discussão no mês de abril no Parlamento, portanto foi votada, foi aprovada. Vamos ter a proibição de terapias de conversão, portanto estamos a um passo de sair o documento legal, portanto isto é uma grande vitória para nós enquanto país, porque temos essa segurança que já podemos denunciar, coisa que não acontecia até agora. Portanto, nós temos um quadro legal que está a evoluir bastante bem, estão a ser criados recursos também nesse sentido, mas depois, como é que nós aplicamos isto na prática? Que estratégias é que existem na prática todos os dias para conseguirmos ter mais Às vezes da forma mais simples, não é? Sim. Nem é preciso ser implementado. E isso é que faz com que a sociedade também vá progredindo. Temos, de facto, vindo, pelo menos da minha percepção, as coisas foram mudando. Vamos falando sobre estes temas. Há mais abertura para falarmos. Aliás, estamos a fazer isso hoje aqui, não é? E noutras escolas que às vezes me convidam, e noutros contextos também na área da saúde. O que me parece é que, por um lado, se nós temos noção que estes temas vão sendo mais falados, vão sendo mais vistos também nas séries, não é? Nós vemos muitas séries, isso é bom que ouvimos as crianças a falar sobre isso e jovens também, na literatura também, até porque agora acaba por ser obrigatório ter essa representatividade nos filmes e nas séries. Por um lado é bom ver essa representatividade, mas por outro lado, o discurso de ódio que saiu no relatório anual da ILGA, Portugal desceu de 2 lugares para o 9º lugar. Estamos a falar aqui de países da Europa e da Ásia Central, à volta de 50 países. Em 2021, Portugal estava no 7º lugar. Em 2022, Portugal desce para o 9º lugar, precisamente porque houve um aumento do discurso de ódio em Portugal, de práticas de discriminação, incluindo com agressões físicas. Portanto, nós estamos aqui num período onde legalmente avançamos, as coisas são mais faladas, nós achamos que começa a haver maior visibilidade, mas, por outro lado, o discurso de ódio tem aumentado, o discurso de opressão também tem aumentado. Isto faz-nos pensar que nós, pessoas que trabalhamos na educação, na saúde, na área da saúde mental, também temos de ter mais atenção, porque, eu volto a dizer, há pessoas que podem estar à procura de alguém simplesmente para desabafar, para dizer estou a ser vítima de violência, mas não o fazem com medo ou com receio que do outro lado venha uma resposta que volta a vitimizar a pessoa. Isso eu acho que é o grande desafio da sociedade. Até que ponto é que nós permitimos segurança e proteção às pessoas que são vítimas de agressão e são vítimas de discriminação todos os dias. E não é preciso ir muito longe. Basta olharmos para o lado que há pessoas que o passam. Basta nós, às vezes, em simples comportamentos ou palavras que dizemos, às vezes, sem pensar, e nem é com maldade nenhuma, mas podemos estar a ferir alguém. Estamos a falar aqui de microagressões, não é? Sim, que vão acontecendo no dia-a-dia. Talvez por falta de conhecimento, lá está, voltamos à base. Conhecimento, exatamente, de ignorância. Outras pessoas, a mesmo por maldade. Sim. E acho que esse é o grande desafio. Será que nós estamos realmente preparados e preparadas enquanto sociedade para defender estas pessoas? Será que estamos a conseguir chegar a famílias que todos os dias se confrontam com o medo? Porque quando nós falamos com famílias, pais e mães, não sei se tens essa noção, está tudo bem, até em relação com filhos, já fizeram todo esse processo de ok, eu respeito o meu filho, respeito a minha filha. E os outros? Como é que vai ser? O maior medo é, será que a minha filha ou o meu filho vai ser feliz? Será que vai ter acesso? Eu falava há pouco tempo com o pai e com a mãe e o grande receio é a minha filha não pode dizer que é trans, porque eu tenho receio que ela não tenha progressão de carreira como uma pessoa cis pode ter. São receios naturais que acontecem, não é? Porque chegam estes discursos, chegam situações que é mesmo assim, há muita dificuldade, há muitas barreiras. Portanto, o medo maior é sempre os outros. O que é que os outros vão pensar, o que é que os outros vão fazer? Será que o mundo é um local seguro para a minha filha, para o meu filho? E nós acho que é um grande desafio da sociedade. Será que nós conseguimos transmitir essa segurança? A ver, vamos, o tempo dirá. Passamos, doutora Adriana, falamos aqui também, o Carlos acabou de falar da transição hormonal, as famílias, o aceitar, como é que será no futuro, será que terão um emprego, mas para a saúde, esta transição traz riscos? Não? Há muitos mitos que se falam, tanto a nível jornalístico e às vezes, talvez, a falta de informação traz desinformação generalizada. Sim. Eu acho que é importante, se calhar, até sistematizarmos alguns pontos que eu considero fundamentais. Portanto,
nós já não usamos até, estávamos a dizer em off, transição, não é? Falamos de terapêutica de reafirmação. A terapêutica hormonal serve vários propósitos e tem critérios muito específicos para a sua iniciação, e não nos podemos esquecer também que a pessoa trans é uma pessoa que pode ter a condição que o traz à consulta, mas pode ter uma multiplicidade e outras situações clínicas que carecem de observação médica. Portanto, quando a pessoa trans vem à consulta, é importante nós contextualizarmos a sua condição com a restante anamnese, a restante história clínica, porque agregado a isso, temos a identificação necessária de outras situações clínicas que podem fazer até protelar o início da terapêutica hormonal de afirmação de género. Portanto, isso é uma coisa fundamental. A terapêutica hormonal de afirmação de género continua a ser uma terapêutica off-label, ou seja, que não vem na bula da medicação que a pessoa compra na farmácia, e, portanto, antes de qualquer terapêutica ser iniciada, é assinado um consentimento informado. Portanto, toda a pessoa trans que inicia a terapêutica hormonal tem que passar por um processo de assinatura de um consentimento informado, onde são reafirmados os benefícios e os riscos associados à terapêutica, como qualquer outro fármaco traz. Portanto, isto são coisas fundamentais ficarem bem claras. Em relação à terapêutica hormonal, o que é que nós pretendemos? Por um lado, o que nós sabemos em termos de dados publicados é que a terapêutica hormonal da afirmação de género tem, de facto, um poder grande no ponto de vista da qualidade de vida e do bem-estar a nível da saúde mental. Aliás, a maioria dos dados que nós temos publicados são, de facto, com um especial enfoque na saúde mental e na qualidade de vida e bem-estar do indivíduo trans. Okay? Portanto, a robustez científica vai mais focado nos outcomes da saúde mental, mas sabemos que, obviamente, temos adicionalmente 2 objetivos, que são, se a pessoa o desejar, obviamente, a aquisição de caracteres sexuais secundários que mais se aproximam com a identidade de género que a pessoa demonstra, e a melhoria de resultados cirúrgicos. E é por isso que é preciso um período de terapêutica hormonal de afirmação de género que antecede a terapêutica cirúrgica. Não é por ser uma imposição médica, é porque o objetivo da cirurgia ou o resultado da cirurgia pode de facto ser melhorado com um período maior ou menor de terapêutica hormonal. E muitas vezes não é necessário irmos para a linha da cirurgia, certo? Em alguns casos, digamos assim, daquilo que estávamos a falar há pouco. Habitualmente não, há sempre um período de terapêutica hormonal, está bem? Porque faz sentido que assim o seja, que antecede a terapêutica cirúrgica, porque há algumas alterações que nós conseguimos com a terapêutica hormonal que vão melhorar o resultado cirúrgico. Ok, exato. E outra coisa que estávamos a falar também em off é que nem toda a gente pretende a terapêutica cirúrgica. Uma grande franja de pessoas trans pode pretender, de facto, só a terapêutica hormonal da afirmação de género. Portanto, essa necessidade de haver um processo multi-step que tem que acabar na terapêutica cirúrgica também é um bocadinho um mito. Lá está, temos que entender cada caso. Cada pessoa deve expressar de facto as suas necessidades, o que é que de facto a incomoda mais, e nós tentarmos harmonizar quase, não é? Essas características de acordo com as necessidades da pessoa. Mas o Carlos falava há pouco, nós temos normas orientadoras, o IPED, que é a grande organização mundial que nos dá guidelines, normas orientadoras neste sentido. A terapêutica cirúrgica deve ser antecedida de um período de terapêutica hormonal de afirmação de género na maioria das situações, e termos a noção que, quando isto não é feito, uma pessoa que seja submetida a uma terapêutica cirúrgica, por exemplo, com remoção dos seus órgãos reprodutivos, tem consequências, por exemplo, na saúde óssea, que, se não for antevista à terapêutica hormonal, tem acrescidos riscos. Portanto, quando nós falamos de terapêutica hormonal, é um enquadramento muito particular do resultado que pode ser obtido da cirurgia e minorar riscos que advenham, por exemplo, de uma gonadectomia, da remoção dos órgãos reprodutivos femininos ou masculinos, que traz consequências, como uma mulher, por exemplo, que é submetida a uma esterectomia por um mioma, não é? Portanto, isto são condições clínicas que nós estamos habituados a lidar em pessoas X e que temos que lidar com pessoas trans naturalmente, noutros contextos, mas que, em termos de consequências, existem, não é? Portanto, tem que ser assegurada a segurança
E daí a importância das pessoas manterem a consulta médica para vigilância da terapêutica e das suas consequências eventualmente que possam surgir. Positivas e menos positivas, como sempre foi, sempre será a nível farmacológico. Quanto tempo é que dura este processo, doutora Adriana? Ou seja, a pessoa começa, pronto, ou seja, quer realizar a terapêutica hormonal, iniciar. Até quando é que o médico ou a equipa multidisciplinar tem a noção, de acordo, penso eu, com as diretrizes, que já está feito o processo, ou seja, a partir do momento em que nós já sentimos que, ok, a pessoa já está primeiro, bem. Isso é sempre balizado por uma avaliação multidisciplinar. Exato. Portanto, nós temos que nos socorrer de diversos profissionais com especial interesse ou capacitação na área da medicina sexual, da saúde sexual, para essa tomada de decisão. A terapêutica hormonal serve determinados objetivos e é uma terapêutica que é reversível, mas a terapêutica cirúrgica não. Portanto, são dimensões diferentes de um processo que é complexo e que é totalmente individualizado. De acordo com as normas orientadoras da UIPED, o que nós sabemos é que tem que haver um período, ou deve haver um período que antecede a terapêutica cirúrgica que é individualizado. Por exemplo, em algumas instituições podem ser 6 meses, nas crianças e adolescentes até 12 meses são as recomendações, mas recomendação não é lei. E, portanto, as coisas têm que ser individualizadas e muitas vezes a pessoa pode não estar, até do ponto de vista da saúde mental, se houver histórico, estabilizada para, por exemplo, nós iniciarmos terapêutica hormonal e isso pode destabilizar uma condição de saúde que existe anteriormente. Portanto, é um processo de decisão que é partilhado e nós temos que ter a certeza que a pessoa, obviamente, que está no centro da nossa decisão, quer iniciar, que os profissionais que o acompanham consideram que há condições para o fazer e que não vai haver repercussões negativas nas suas condições de saúde baseline, não é, de base, que coloquem a pessoa em risco. Portanto, tem que ser sempre uma decisão partilhada, tendo em conta todas estas dimensões, mas não há uma lei, tem que ser individualizado. É importante ter-se a noção que muitas vezes podemos ter a necessidade de prolongar um pouco mais a terapêutica hormonal para obter determinado resultado que vise melhorar a terapêutica cirúrgica. Isto acontece muito nos homens trans, com a obtenção do aumento do volume do clitóris, que depois pode ser aproveitado para a reconstrução do sistema genitourinário. Portanto, isto é muito específico, não é, do ponto de vista cirúrgico. E subjetivo também. Mas para dar uma noção de que muitas vezes a imposição não é uma imposição puramente teórica, é uma imposição do ponto de vista prático para obter um resultado posterior melhor, caso a pessoa pretenda uma terapêutica cirúrgica, por exemplo. Exatamente. Há pouco falávamos da parte dos custos ao nível público e privado. Pode-nos dar assim uma pequena visão sobre estas diferenças, que eu acho que há muitos questionamentos e muitas dúvidas, e só para as pessoas ficarem um bocadinho mais esclarecidas. Eu acho que para além, obviamente, da barreira económica, não é obviamente de desprezar, nós temos um problema de acessibilidade. São cirurgias, obviamente, complexas, que, a meu ver, devem estar, de facto, centralizadas em centros de referência, com pessoas com alguma experiência, porque são, de facto, cirurgias complexas, e eu falo disto, sendo endocrinologista, não sou cirurgiã, isso que fique bem claro. Exatamente, portanto, sim. Para mim parece-me tudo, de facto, muito complexo, mas, não obstante, nós temos poucos colegas de áreas cirúrgicas a fazerem estas cirurgias. E porquê? Porque, de facto, são cirurgias muito diferenciadas dentro de uma área específica já da medicina. Em termos do Sistema Nacional de Saúde, a URGS, como falava há pouco, de facto é o Centro de Referência de Reconstrução Genitourinária. Em Lisboa também tínhamos um colega que entretanto também depois saiu do Sistema Nacional de Saúde, mas que é a pessoa de referência nacional, sem dúvida, e que as pessoas continuam a procurar muito em contexto privado. E depois, dentro da terapêutica cirúrgica, também não temos só a genitália, temos
os processos de feminização ou masculinização da face, temos uma série de outras áreas, como, por exemplo, de otorrino, que podem tornar a pessoa, de facto, do ponto de vista de imagem, mais aproximada do género com o qual se identificam, só que temos muito poucos recursos no Sistema Nacional de Saúde para o fazer. Todos nós estamos assoberbados de trabalho e há pouca margem, pouca abertura muitas vezes para que o profissional que tem especial interesse e diferenciação na área o faça. Em termos de valores, é muito individual mediante o que a pessoa precisar, mas estamos a falar de vários milhares de euros e, obviamente, para a grande maioria da população portuguesa, não é situação... acessível, e é importante falarmos também dos problemas de acesso a trabalho, a arrendamento, por exemplo, de uma casa, que as pessoas trans, infelizmente, continuam a ser alvo de grande discriminação. Portanto, mesmo durante o processo de transição, muitas vezes as pessoas que mudam de nome sofrem grande discriminação no âmbito do contexto social, laboral e perdem o emprego, por exemplo, por este motivo, e deixam de ter, por exemplo, capacidade económica para ir a uma consulta. Exatamente. Até no Sistema Nacional de Saúde. Devido a consulta é gratuita, mas é preciso lá chegar. Exatamente. É preciso transporte, às vezes ainda estávamos a falar disso, é preciso que a pessoa que vive longe do centro vá até lá. Portanto, às vezes só isto já limita. Já é um impedimento para, claro, isto já abordando aquela questão que nós estávamos a falar há pouco, a sociedade portuguesa, ou seja, tudo isto também tem repercussões no futuro, a própria mãe ou a própria família está preocupada como é que seria o futuro a nível de acesso ao emprego e etc., a nível de habitação. Bem, eu acho que já temos alguma informação e acho que foi bom a partilha, mas então, para a questão final, como tínhamos referenciado, falar sobre identidade de género, focando nas escolas, pode ou não gerar desigualdade? E gostaria de ter a opinião de todos para chegarmos a uma conclusão. Ok, portanto, eu acho que não gera desigualdade, acho que gera mais informação, e quanto mais informação, acho que mais nos aproximamos, na minha opinião, de uma escola mais inclusiva e, por sua vez, portanto, estamos a formar cidadãos e cidadãs, não é? Portanto, poderemos eventualmente ter pessoas mais informadas e que depois, socialmente e no seu futuro, também vão ser pessoas com mais consciência dos seus comportamentos. Portanto, não gera desigualdade, acho que não, pelo contrário. Há aqui uma questão que eu gostaria de colocar. Há um caso de um casal famalicense que não quer que a escola pública aborde identidade de género nas escolas. Acham que as famílias estão preparadas para que isto seja falado de uma forma mais aprofundada ou não? Eu acho, na minha opinião e pela minha experiência, que de uma forma geral as famílias querem que todos os temas sejam abordados, para tornar os filhos em pessoas melhores, em pessoas que lá está, que não discriminem, que saibam conviver com as características individuais de cada pessoa. São pessoas diferentes, não é? E então esses temas, lá está, levam a informação. E a informação leva à não criação de estereótipos, não é? E de respeito pelo próximo. De uma forma geral, e tanto é que fala-se tanto dessa família, porque creio que é uma exceção. Claro que encobertos poderão haver outras situações, mas abertamente creio que é uma exceção. Exato. Portanto, a escola sim, creio que os pais e eu como mãe, sim, acho que quero que as escolas abordem esses temas com os nossos filhos, porque em casa, na minha casa são abordados, os meus filhos têm liberdade para falar, mas se calhar em muitas famílias não têm, como tal, a escola. E como dizia o Carlos, as nossas crianças passam imenso tempo nas escolas, portanto, acho que não há melhor sítio para se falar de determinados assuntos. Mas é interessante, pegando na abordagem que os meios de comunicação têm feito, não fizeram ainda com os pais que aceitam e que livremente abordam esta questão, mas ao contrário, enfim, força.
Bem, eu acho que é quase aglutinar de tudo o que nós falamos aqui ao longo da manhã. Eu acho que, sem dúvida, que falar sobre o tema, sobretudo nas escolas, eu acho que a educação sempre foi um pilar fundamental, nós seres sociais, não é? E acho que todos nós temos sempre muito bem vincado que as nossas vivências no período escolar, de facto, são quase um efeito de legado para o que nós somos de futuro, não é? Nas nossas diferentes áreas de atuação e diferentes competências. E acho que começar na escola é fundamental, até porque depois às vezes são os filhos que conseguem falar com os pais sobre o tema e não só o inverso. Portanto, acho que é bidirecional. Temos muita noção de que, não é? Tem que ser os pais a falar com os filhos, mas se calhar muitas vezes são os filhos até trazerem esse assunto para casa e levarem os pais a desmistificarem algumas coisas que do ponto de vista cultural lhes foi também transmitido no seu período educativo há algumas décadas atrás. Portanto, eu acho que é engraçado também termos esta noção de que este efeito de legado que a escola transmite aos seus alunos é bidirecional, porque os pais acabam por beber um pouco dessa abertura de espírito que os filhos sentem e não, acho que, a meu ver, nunca será veículo de desigualdade, será sempre um veículo de inclusão, de empatia que falávamos há pouco, de alguma compreensão com o próximo acho que continuo a crer que estas iniciativas e as iniciativas que o Carlos falava há pouco junto das escolas, junto das associações que trabalham com famílias, são sempre iniciativas vencedoras porque são o veículo de mudança. E, de facto, apesar de nós assistirmos, acho eu, a pequenas mudanças que nós temos conseguido e pequenos crescimentos, pequenas vitórias, há muito trabalho pela frente, mas é um trabalho que aos poucos se vai fazendo da melhor forma e que começa sem dúvida nas escolas e passa por todas as outras áreas da sociedade, claro. Algo que queiram acrescentar, que gostariam de dizer? Podemos dar por terminada É só agradecer. Exatamente, acho que foi excelente Sim. esta oportunidade. Terminamos assim a nossa conversa sobre identidade de género. Obrigada pela tua atenção e espero que ganhes mais empatia e, obviamente, mais informação. Obrigada, até à próxima.